Então, assim, você tinha aquelas dúvidas que ficaram de a pessoa pedir o que é a empresa, o questionário para explicar, e a Kati também queria levantar algumas informações e deixar claro algumas coisas com relação à empresa, certo? Agora que deixa eu pegar o que é que ela colocou aqui, a gente vai revisar parte por parte do quem somos. Você colocou que Revolut, equipes autogerenciáveis, como sendo praticamente um slogan, um subtítulo do nome da empresa, certo? Tá. É uma corporação relativamente nova, surgiu no mercado em maio de 2017, com o intuito de desenvolver técnicas utilizadas mundialmente para alcançar os objetivos da empresa. A frase é bonita, só que isso aqui ele dá entendimento tipo, o objetivo de qual empresa? Da nossa, da deles, e às vezes isso não... A gente precisa sempre cuidar na hora que a gente for comentar com o pessoal, de deixar claro para quem que é o resultado que a gente está entregando. E o que é o resultado. Então, alcançar os objetivos, quais objetivos? Porque o pessoal tem uma série de objetivos, não só objetivo financeiro, tem vários objetivos nas empresas. Prestamos serviço de consultoria empresarial, onde procuramos organizar operacionalmente as equipes colaboradoras, fazendo com que as mesmas percebam seu poder em se autogerenciar. Tá. Aqui está bacana. Embora hoje sim a gente preste um serviço de consultoria, a tendência nossa é que a gente não fique focado só na consultoria. A consultoria ele tem um certo problema, que é o seguinte: a consultoria ela é limitada à quantia de braços que nós podemos, de horas que a gente pode atender, de quantia de braços que nós temos para atender. E a gente, como startup, a gente não pode ficar limitado à nossa quantia de braços humanos para isso. Hoje nós estamos, só que hoje também a gente está com um monte de limitação para um monte de trabalho para que a gente consiga entregar o resultado da empresa além do que o nosso próprio braço consegue dar conta. Isso exige que a gente automatize alguma coisa. É por isso que a gente está fazendo o aplicativo. Porque o aplicativo é uma ferramenta onde a gente consiga gerenciar essas ferramentas da forma mais automática possível. Beleza? Então, assim, a gente faz efetivamente o serviço de organizar as empresas, e é bacana que você usou a palavra operacional, porque se alguém algum dia falar, viu, você coloca a parte estratégica, não, a gente não faz estratégia na empresa, a gente espera que a pessoa tenha essa estratégia. Se organiza a parte tática, nós não, mas nós cobramos que a empresa tenha, e se necessário, a gente indica um caminho para que a equipe própria possa organizar a sua tática. Mas a parte operacional, a gente ajuda eles a organizar, certo? Fazendo com que as mesmas percebam seu poder em autogerenciar. Não é só perceber o poder. Tem uma diferença bem tênue aqui, que é o seguinte: é aquela diferença de você poder e você efetivamente fazer. Por exemplo, hoje vocês podem subir o Everest. Bom, se começar e fazer o caminho, vocês podem. Só que ninguém está começando a fazer isso, subir o Everest, que eu saiba, entre vocês, certo? Então, o que é o negócio? Não é que a gente faz eles perceberem que tem poder. Nós garantimos que eles se autogerenciem. Nós garantimos que eles organizam a casa. Isso é diferente. Isso é forte. Tá? Aí qual que é o cenário? O que é o nosso serviço? O nosso serviço é organizar equipes que façam sua própria gestão, que façam sua própria operação. É isso que nós fazemos. Equipes autogerenciadas ou equipe auto-organizada. Mas o autogerenciada é o nome que agrada mais aos gestores, aos donos da empresa. Enquanto o auto-organizada ele é uma parte operacional, mas o dono, vou ter que ficar gerenciando essa galera ainda. Não tem que fazer nada, a própria equipe se toca. Perfeito? O fato de a gente falar que é uma empresa nova, ele pode ser, em alguns cenários, até contraproducente. Falar, o que é que vocês têm aí menos de um ano de idade e quer mudar a minha empresa que tem 30 anos e falar que a gente está fazendo errado? Sim, você está fazendo errado, seu besta. A questão é que a empresa é nova, mas o método dela que já tem, o método Scrum está no mercado faz mais de 30 anos. O método OKR já está no mercado faz mais de 40 anos. O GTD, que é de gestão de tempo, faz mais de 10 anos, fato. O Pomodoro, para gestão de tempo, faz mais de 20 anos também, fato. Tudo isso a gente conseguiu organizar num método nosso mais simples de como implantar isso. Certo? Então, é mais fácil a gente falar, não só por ser mais fácil, mas porque é mais correto, que a gente é uma startup. Uma startup é uma empresa nova, voltada para o crescimento exponencial. Voltada para isso. Essa é a diferença nossa. E é por isso que é bom a gente ter um cuidado de falar da parte da consultoria. Que não é só consultoria. Tá?
a gente está automatizando uma consultoria. A gente está indo um passo bem mais pesado, está automatizando essa consultoria. Então, quem que nós somos? Nós somos uma empresa que presta um serviço de organizar equipes autogerenciadas. Vamos falar, beleza? Não, vamos lá. Nós fazemos as empresas funcionarem sem o dono, nós fazemos as equipes funcionarem sem o dono, nós fazemos as pessoas da empresa organizarem e tocarem a empresa sem ter alguém comandando elas. Certo? Não, assim, eu fiz sugerir Claro. uma ideia. Eu acho que você tem que sentar, você fazer essa parte. Porque quem vai falar melhor da empresa do que você mesmo? Foi quem trouxe, quem criou, quem fez esse trabalho nisso. Sim, Né? sim. Mas foi só para tipo, tentar mostrar o que eu acho que falta. Porque Perfeito. quando a gente pergunta para nós mesmo, eu percebi tipo, em casa, que até hoje assim, eu não sei responder precisamente algumas perguntas. É por isso que eu estou explicando. É por isso que eu estou explicando. Não, Você não precisa defender. Eu entendi que você está explicando para mim, mas assim, eu quero que você coloque, sugiro que coloque ali, que coloque escrito, gravado, qualquer coisa. Deixa eu lembrar onde que tinha algumas coisas escritas. Possa saber. Até porque é bacana que isso aqui possa ir para o site. Ah, tá. A Visão, questão missão e valores, eu acho. missão, visão e valores nós temos em outra forma. Agora eu vou colocar. A missão e visão. É que, deixa eu perguntar para você, se não respondeu ali uma das perguntas que você sim. não sabia colocar. Não, umas perguntas que ela falou. Sim. A primeira pergunta é quem é Revolut? Isso aqui respondeu agora? Sim, Essa parte? sim, eu tinha feito isso aqui, eu fiz ontem. Ah, tá. Serviço de organização operacional de times, de forma que a equipe consiga se autogerenciar e garantir a entrega do resultado desejado pela empresa. Ok, bacana. Daí, Tem umas informações. o 2. Qual o benefício da Revolut? Benefício para o dono da empresa que tem visão de trabalhar melhor e ter mais resultados, e ter mais tempo para a sua vida pessoal. Para os funcionários de autogerenciação, gerenciamento sozinho, cara. Daí, Tem mais benefício para os funcionários. Tem mais benefícios. Exemplo, liberdade. A liberdade tanto de operação quanto responsabilidade de operação. A partir do momento que você tem capacidade de decidir o que você quer, você tem também a outorga de ser responsável por aquilo que você decidiu. Qual que é o cenário? Geralmente, a maior parte das frustrações de funcionários vem de essa pessoa entender que existe uma forma certa de fazer e o dono vem e fala, não, tem que ser por aqui. Independente se está certo ou errado. Às vezes, a dificuldade na comunicação disso gera atrito. E às vezes as duas pessoas estão certas sob o seu ponto de vista. E a junção dessas duas partes é o que vai dar o melhor resultado. Então eles têm que ser entendidos como duas partes iguais, de igual poder dentro da parte de decisão. Não porque alguém é dono que tem que falar, não, minha vontade é essa, então cala a boca e faz. Não pode ser isso. Dentro desse sentido que é legal para os funcionários também. Ele torna mais igualitário. E ele dá, isso tem uma parte bem legal, ele dá o poder aos funcionários de resolverem os problemas que incomodam o próprio dia a dia. Quando normalmente a pessoa só é sacrificada por isso. Ela não tem o poder de organizar, ela não tem o poder de resolver. Ela só é sacrificada pelos erros que geralmente são os outros. Então isso é bem legal. Certo? O que tem depois? Daí, que é qual a essência da Revolut? Essa eu não sabia responder, então meio que aí eu vou aproveitar então essa do qual a essência para pegar junto a missão. Tá? Tem uma abordagem em startup da gente não usar uma frase bonita, mas que às vezes pode ser vaga como missão. Porque geralmente quando a gente acaba colocando a missão, dá um pouco do detalhe do operacional, dá um pouco do detalhe do que a gente quer para o mundo, dá um pouco de detalhe do que a gente quer fazer para o cenário. Se eu pedir, por exemplo, daqui a 2 meses ou 1 ano o que é a missão da empresa, dificilmente alguém da empresa vai lembrar. Se eu chego e peço para qualquer um dos nossos clientes qual a missão da empresa deles, eles travam, eles não sabem. Mesmo os donos, eles não lembram.
Por quê? Porque é um termo bonito, um termo formal, mas ele é pouco prático no dia a dia. É aí que vem uma mudança da nossa abordagem, que é a visão de, ao invés de ter uma missão, nós temos um mantra, que está aqui dentro da parte dos OKRs, dos objetivos iniciais, que é um mantra. O que é o nosso mantra? O nosso mantra é times autogerenciáveis. O que seria o mantra? Mantra é uma palavra que ele te ajuda a nortear cada ação sua. O que isso quer dizer? Se você não sabe se aquilo que você está fazendo está indo para o lado certo que tem que fazer, se você pode ou não fazer daquela forma, se é o correto fazer ou não, se você deve fazer ou não, você pergunta, qual é o mantra da empresa? O mantra é time autogerenciável. O que eu estou fazendo ajudará um time a ser autogerenciável, ajudará o nosso time a ser autogerenciável, ajudará esse mantra? Sim. E tem que ser curto. Vocês têm que ser capazes de lembrar disso. Se ele for muito longo, vocês não vão lembrar. Se vocês não forem lembrar, na hora que vocês forem precisar, vai ficar vago. Que é a diferença da visão, da missão. A missão é gerar resultado para os stakeholders. Quais resultados? E contribuir para a paz mundial. Por quê? As pessoas querem tanto um Nobel assim. Geralmente, várias das coisas que as pessoas colocam não estão tão relacionadas realmente ao que as pessoas querem. Colocam porque é bonito. Enquanto que não, aqui é muito claro o que a gente está colocando. A gente quer time autogerenciável. Se a gente for fazer qualquer atividade que não vá levar os times a serem autogerenciáveis, a gente não está executando esse mantra. A nossa vivência tem que ser toda relacionada em cima disso. Beleza? Fica um pouco mais claro? E aí a gente substitui a posição da missão por essa. Que aí vem também a questão da visão. A visão, qual que é a visão? Ela é conhecida como uma das melhores empresas de consultoria do sul do país. E aqui a gente toma um outro ponto. A gente não vai por uma visão. Não é porque geralmente o que se espera da visão? A visão é o que se espera de para onde a empresa está indo. Para onde a empresa está indo, o que é o cenário. Tá? E geralmente o pessoal confunde isso com dinheiro. Porque as pessoas estão habituadas a levantar da cama toda manhã por causa de dinheiro. Mas não é, o dinheiro é uma ferramenta, não é o que a pessoa espera. É um fator motivacional, mas não é o principal fator motivacional. Ele é um caminho para a motivação. Você não se motiva pelo dinheiro, você se motiva pelo iate que o dinheiro traz. Você não se motiva pelo dinheiro, você se motiva pelas viagens que o dinheiro proporciona. Mas não é o dinheiro em si. Você não gosta de comer cédula. Você não ama um cartão. Você ama o que o cartão te proporciona. E assim, não é dinheiro, ou não é espaço, ou não é regionalidade, ou não é expansão geográfica que faz a gente levantar da cama. Dentro de startup a gente tem uma visão bem específica. A startup só existe porque ela resolve um problema do mundo. E ela só é uma startup porque ela é feita para crescer exponencialmente. A nossa missão não é quanto dinheiro a gente tem. A nossa missão nossa visão é resolver esse problema. Pode ser que hoje nós estejamos com 5 clientes e daqui a 60 dias ou, sei lá, 6 meses nós estejamos com 20 clientes. A gente está ajudando a resolver esse problema. Só que é uma startup, é escalável. Então ela tem que crescer rápido pra caramba. Então a nossa visão é bem simples. Resolver o problema. Qual o problema? Resolver o problema de times que não entregam resultado. Resolver, por outro lado, o problema dos times que não têm liberdade para melhorar seu próprio ambiente. É fazer a própria equipe se organizar e ajudar esses problemas. Por que os donos querem o nosso trabalho? O maior motivo é isso, porque os times não dão resultado para eles. O maior motivo pelo qual as pessoas gostam disso aqui é porque eles começam a ter liberdade. Eles começam a poderem organizar seu próprio dia a dia. Isso é muito forte para eles. E é alguma coisa que é tão bacana para eles e que é tão agradável que a gente olha assim e fala, cara, esse problema impacta muita gente, a pessoa não está nem percebendo direito. Então a gente não levanta porque a gente quer ser o melhor da cidade, ou do mundo, ou ficar rico, ou não sei quantos bilhões. Isso, dinheiro vai vir. E a gente sabe que vai vir bastante, a gente só coloca na meta e boa. Na meta a gente cuida do dinheiro, mas aqui não. O que faz a gente levantar de manhã? A forma como as pessoas estão conduzindo a parte de ser dono ou de trabalhar numa empresa tá uma bosta. Sempre foi uma bosta. Só que ninguém nunca questionou, e a gente está questionando. Certo?
Tem essa diferença. E valores. Valores é legal. Tá? É realmente bem bacana. Só que a gente preferiu uma ferramenta diferente. Não só colocar valores dentro do cenário. Porque valor, ele é relativamente vago. Então, a partir do momento que eu coloco os termos, pode ser que a pessoa dê um entendimento diferente de uma para outra. E valores, assim, dificilmente alguém pega e avalia, se você não tivesse valor, eu não quero você aqui dentro. Dificilmente alguém avalia. É difícil de você medir isso antes, muito difícil. Mas a gente espera que a empresa tenha uma cultura que seja dela, representando esses valores. É por isso que ao invés de ter os valores, a gente tem aqui dentro da parte de gestão, se não me engano no RH, exatamente no RH, nós temos o código de cultura nosso. O que é esse código de cultura? Seria um equiparado a nossos valores. Mas é toda a estruturação de qual é a cultura que nós temos. O que nós esperamos das pessoas. E está detalhado. Tem um descritivo, tem mais informações, são coisas que a gente pode lembrar. São 7 campos, que seriam mais ou menos o equivalente se nós tivéssemos 7 valores. Só que, tendo esse posicionamento, tendo explicação, fica bem mais fácil para a gente lembrar explicitamente o que é que a gente espera uns dos outros, o que a gente vai exigir uns dos outros. Isso é que a gente exige, porque a gente espera que as pessoas criem essa cultura. Valor é algo essencial de você. Não tem como pegar e implantar um valor em você. Agora, a cultura é majoritariamente voltada a hábito. Se a pessoa não tem um hábito, a gente pode ajudar essa pessoa a conquistar o hábito se é um desejo dela. Se é um desejo de vocês terem esse código de cultura, de praticar o que reza, ajudar a resolver os problemas, ter sempre o aprendizado contínuo, dar o tempo para as coisas e organizar o tempo no tempo que as coisas levam. Ser legal com todo mundo, medir as coisas que está fazendo e mudar o mundo de uma forma muito bacana. Se vocês acreditam nisso, mesmo que vocês não saibam como fazer, a gente ajuda vocês e espera o tempo disso. A gente espera viver essa cultura e ajuda vocês a criarem e internalizarem esses hábitos de cultura. Certo? E aí, puxando um pouco da sua pergunta, de qual que era? Outra pergunta? Qual a essência da Revolut? Qual é a essência? Essa é a essência. Interna, essa aqui é a essência, o código de cultura. Externa, por que nós servimos para o resto do mundo? Nós servimos para o resto do mundo para resolver problemas bem específicos das pessoas. Esses problemas. Certo? Talvez alguma pessoa entenda a essência como uma visão mais transcendental. Não, a essência dessa empresa é ser uma empresa alegre, inovadora. A gente não está falando disso, a gente está falando que a gente quer resolver esse problema. Ponto. O que mais que tem de dúvida ali? Porque eu vi que aqui no seu documento tem mais alguns conteúdos, né? Eu coloquei daí aqui qual o diferencial que a Revolut traz para a empresa. Eu coloquei ter uma técnica de gerenciamento diferenciada e acompanhar as empresas de perto em todo o decorrer do processo. Ter um processo... Qual que é a parte do diferenciado? Deixa eu lembrar. Ter uma técnica gerencialmente diferenciada e acompanhar as empresas de perto em todo o decorrer do processo. Ok. Eu vou deixar o ter uma técnica diferenciada depois. Por quê? Porque ela é vaga. Eu vou explicar o como que ela é vaga. Agora, o acompanhar de perto. Esse acompanhar de perto é forte. É tão forte que é o motivo que a gente fechou com o Centauro. Não é porque a gente vai ensinar alguma coisa muito bacana para os funcionários deles. É porque a gente acompanha. Depois que a gente treinou, a gente continua garantindo que eles vão ter aquele resultado. Que aquele resultado vai manter. Que é a essência do sucesso do cliente. Garantir que a galera não está errando, ou não deixar eles errarem. Qual é o cenário? As pessoas estão acostumadas com treinamento, elas estão acostumadas a ver métodos, a saber de coisas. A maior parte dessas ferramentas não são tão inovadoras para as pessoas. Elas já viram em algum lugar. Elas nunca conseguiram executar. Ou se fizeram alguma vez, deu certo aqui, deu certo lá, teve alguma coisinha aqui que foi diferente, e elas perderam isso. Elas perderam isso. Elas perderam e falaram, isso não dá tão certo não, já tentei uma vez, não dá certo. Não quer dizer que não dá certo. Quer dizer que elas fizeram e perderam. E enquanto foi feito, deu certo.
deu um resultado, foi bacana. Então, a continuidade, nós garantimos a continuidade do método lá e nós ajudamos essa pessoa a garantir que as equipes continuam sendo autogerenciadas, isso é forte. Isso é um motivo bem bom. Isso é um baita no benefício. E é justamente nesse acompanhamento e garantia depois que vem a parte de startup, onde a gente consegue cobrar a mensalidade desse pessoal. Agora, a questão de, nós temos um processo gerencial diferenciado. A pessoa pode imaginar o que for no diferenciado. Para a cabeça dela vai estar certo. Se a gente vende para ela um processo diferenciado, o que estava na cabeça dela é o certo. Você provavelmente nunca vai ter certeza do que estava na cabeça dela. É perigoso você deixar um termo vago. Nós temos sim um processo gerencial, um processo de organização de times diferente. Porém, não é que ele é diferenciado. Nós sabemos muito bem o que é. Nós temos um processo de gestão de equipes que faz as equipes se autogerenciarem. Ponto. O simples fato de ela ser isso, ela é diferenciada das outras. Ponto. Sim, nós sabemos disso. Pode ser que as pessoas encontrem outros caminhos para isso, mas nós temos o nosso método. Nosso método funciona. E ele é diferente de um modo hierárquico. Ele é diferente de um modo anárquico. Ele não é anárquico. Ele é diferente de um monte de outros modos. Aí você troca nessa parte vaga do diferenciado por qual é a diferença dele. Qual a diferença que ele realmente causa. Então o pessoal efetivamente entrega resultado. Efetivamente entrega o resultado da empresa por si só, se auto-organizando. Certo? Então, só o cuidado com essa palavrinha ali. O que você colocou de resto? Só eram 4 perguntas. Eram 4 perguntas? Ok, perfeito. O modelo de contrato que você colocou aqui, eu vi que você tinha umas liberações. Você achou que a... Não, depois você me falou que tinha um novo, não sei o quê. Você achou onde que tá? Não, nem diga que procurar. Tá, Aí, deixa eu ver o que eu devo ter. O da Rafa aqui, eu já vou te passar ele. não ia ver o caso, mas... Ou esse espaço aqui, quem fez a princípio, foi você ou foi a pessoa que trabalhava antes? Teve parte que eu mexi, teve parte dela. A maior parte dos documentos foi dela. Por quê? Nossa, foi de um monte de pastas criadas, um monte de lugar, com as mesmas coisas. Só que tem o Sebrae. Sebrae Tech. Daí tem arquivos. Atestados, duas pastas, atestados e credenciamento. Na outra parte de atestados tem credenciamento e uma outra pasta. Daí dentro tem atestados e documentos. Então, vai criando uma Provavelmente pasta acabou em cima da ficando outra. duplicado alguma coisa, mas... Mas aí, Tá. tipo, cada pasta tem Documentos. alguma coisa. O que era o documentos, tá? O documentos é quais os documentos que o processo do Sebrae Tech pede. O Sebrae Tech pede que, além dos documentos da empresa, tenham alguns atestados de empresas confirmando que o nosso trabalho dá resultado. Confirmando que tem empresas que já passaram por aquilo e que nós temos qualidade. Isso são os atestados. Ficou Katia@Revolut, né? No seu. Não sei, não sei, não vi. Se não me engano, eu já vou colocar lá para você. O contrato final tá no seu e-mail. Deixa eu terminar essa gravação. Tem mais alguma... Deixa eu ver o que é que você colocou a mais aqui. Para ver se tem alguma dúvida a mais. E tinha o Revolut 1. Da metodologia. Tá. Vamos ver. De onde vem o nome Scrum? Vem do rugby, sim, correto. Metáfora usada para refletir o alto grau de cooperação. Perfeito. Isso aqui, se vocês quiserem usar como comunicação interna ou para ajudar o pessoal... Só que assim, isso é Scrum. Nós vamos usar pouco o termo Scrum porque ele é um nome técnico e é um nome em inglês. Se vocês quiserem usar, tipo, mas por que é esse trabalho? Porque, veja o seguinte, nós temos alguns métodos, porque o Scrum é o que a gente gasta mais tempo, mas é um dos métodos. Então, nós temos alguns métodos sobre os quais a gente trabalha. Por exemplo, um deles, a essência dele é conseguir garantir um alto grau de cooperação entre o time. Isso é forte, usar esse tipo de palavrada é forte. Então, a ideia é todos se unirem, unir suas forças e habilidades, trabalhar em conjunto e conseguir harmonicamente entregar o resultado. Aqui está como recuperar a bola. Entregar o resultado. É bacana. Tá falando do jogo, né? Sim, é o cenário. Dá para usar quase o mesmo palavreado, Tá.
O Scrum, ele é um framework. Então, o framework, ele em desenvolvimento de software, ele, quer dizer, fora do desenvolvimento de software, ele também tem a mesma conotação. Ele é uma metodologia. Ele é uma sequência de passos, ferramentas e conteúdos e regras, né, para chegar a um resultado. Então, ele é um processo organizado como ferramental, com mais uma coisa. Então, isso que é um framework. Leve. Nossa, leve. Por que colocaram leve? Simples de entender, sim. Simples de implantar, nem a pau. Extremamente de dominar. Por quê? Porque ele muda muito o hábito instalado. Muda muito o hábito instalado. Por exemplo, o hábito hierárquico. Bem dolorido. Ele é usado para desenvolver e manter produtos complexos. Não só complexos, nós já estamos conseguindo usar ele para manter rotinas. Mesmo rotinas simples, mas para manter rotinas. Processos e produtos adaptativos. E isso é um negócio bem legal. Tá? A maior parte das pessoas planeja, organiza as coisas pensando que jamais vão mudar. Pensando que não vai fazer diferença nenhuma. Que o que ela planejou vai dar certinho de início até o final. E passa a maior parte do tempo mudando o que planejaram. Se é que se dão o trabalho de mudar. Que algumas só pega, eles no meio do caminho e vai embora. Tá? Só que, se nós sabemos que os projetos vão mudar, se nós sabemos que as pessoas vão errar, se nós sabemos que vai ter problema, por que a gente fica se preocupando tanto em planejar a cadeia inteira, ao invés de se preocupar em aprender no meio do caminho? E o Scrum abraça isso. A questão de ser adaptativo é muito forte nele. Então, ao invés de a gente planejar o projeto inteiro, a gente planeja o próximo passo. Ao invés de a gente planejar a estrutura inteira, a gente planeja somente uma etapa. Entrega essa etapa, faz funcionar e a gente vai para a próxima. Certo? Beleza. Explicando técnica, etapa de comunicação. Isso eu copiei, acho que de algum lugar. Algum lugar aqui, tá aqui. Utilizar maneiras para que promova o seu autogerenciamento. Se inclusive quiserem começar a usar esse negócio de que as equipes têm um alto grau de cooperação e obtenham o resultado ou o sucesso da empresa, isso é bem legal. Gostei dessas palavras que você colocou aqui. Bem legal mesmo. O Scrum, eu vou ver se eu acho um PDF. Acho que eu tenho um PDF do que é o Scrum para vocês darem uma lida. Ele tem um monte de ferramentas e regras que ele não diz o como você tem que fazer, ele diz o que é que você tem que alcançar e quais são os cuidados que você tem que ter. E a gente usa essa mesma abordagem com os clientes. Ele não diz o que é que eles têm que fazer, a gente diz o que é que eles têm que alcançar. Se eles não sabem o como, a gente provê algumas sugestões, mas são eles que executam, eles que aprendem o como que eles vão fazer, beleza? Etapa de comunicação, de organização, de melhorias, etapa de foco e etapa de medição. O que é isso? Etapa de comunicação. Etapa onde está agora. A gente começa a pegar, agora com vocês, tá? Que como a empresa já está nos OKRs. Etapa de comunicação. Tudo que está dando errado em comunicação, e por exemplo, essa primeira semana a gente teve um monte de cenários de falha de comunicação. Teve uma coisa que vocês precisavam que ela não tinha, coisa que vocês não entenderam que estava complexa, informação que vocês precisavam que estava desorganizada. Teve muita coisa de falha de comunicação. Certo? Beleza. Tudo isso a gente precisa começar a resolver, mas a grande questão é criar o hábito. Não é resolver os problemas. É criar o hábito da comunicação e de que as pessoas possam resolver os problemas de comunicação. Que é aquilo que eu falei. Peçam, demandam, começa a puxar os processos que a gente consegue dar um jeito de entregar. Certo? Fica bem mais claro. E fazer com que todo mundo saiba tudo o que está acontecendo, porque isso é uma ferramenta de comunicação. Se as pessoas não sabem o que está acontecendo, como é que elas vão fazer isso? Só que para elas saberem o que está acontecendo, elas precisam ter isso organizado. Que hoje não tem tanto. Beleza? A maior parte das pessoas. Etapa de organização. Esses trabalhos que a gente tem que fazer, as funções que a gente tem que fazer, geralmente elas são feitas por habilidade. Você sabe, ela sabe, a Sabrina sabe, mas ninguém para pensar que, tipo, o dia que você ficar doente, o dia que você tira férias, o dia que ela decidir se mudar para o Canadá, alguém vai ter que tocar isso. Ninguém para pensar que hoje você está fazendo a tarefa de um jeito, daqui a 2 meses vai fazer de outro jeito, e o cliente gostou do padrão de qualidade de hoje, não daqui de 2 meses. E se perdeu isso, você não vai conseguir perceber o porquê. Isso é porque as coisas precisam estar estruturadas em processo. As coisas precisam estar organizadas e refletidas. As pessoas precisam pensar se estão fazendo certo, se estão errado. Precisam medir isso. E as pessoas geralmente não têm esse hábito. É isso que a gente faz nessa etapa de organização. Melhorias, nessas 2 primeiras a gente acha muito problema. As pessoas criam o hábito de achar problema. E aqui, na etapa de melhorias, é onde a gente começa a fazer o seguinte. Parte do processo, parte do trabalho,
tem que ser voltado para rotineiramente resolver os problemas e melhorar eles, senão nada muda. Tem que ser feito. Etapa de melhoria onde a gente ensina as pessoas a se organizarem para cada pouco ter um esforço de melhorar e depois um esforço de revisar e começar a trabalhar sempre com algo mais atualizado, com uma tecnologia melhor, com um método mais eficaz. E sempre questionarem se aquilo que eu estou fazendo está bom ou não e tentar melhorar. Isso é forte, isso é bem bacana. E é aqui que o pessoal começa a ter resultado melhor. Porque eles, não é porque eles estão trabalhando mais, é que eles começam a tirar da frente tudo aquilo que não vai dar resultado. E a etapa do foco é quando o pessoal pega a estratégia que eles têm que entregar na empresa e conseguem transformar essas regras que seria para o ano em regras diárias. O que eu tenho que fazer hoje para entregar a meta lá no final do ano? Começa a organizar isso até semana, até mensal e tal. Beleza? Perfeito. E a etapa da medição, que na verdade a gente tem feito ela mais junto aqui com a parte de organização. Que é assim, quanto trabalho a gente faz? Quanto trabalho a gente é capaz de fazer durante a semana? Cada tarefa que a gente faz, a tarefa aqui de treinar, a tarefa de você fazer uma ligação com o cliente, a tarefa de ela criar um documento, quanto tempo isso gasta? Qual esforço que isso gasta? Às vezes pode ter uma tarefa que ela faz em 1 hora, mas ela sai esgotada dessa 1 hora, porque o esforço foi muito grande, ela não consegue produzir direito o resto do dia, porque é natural isso. Pode ter tarefa que ela faz 8 horas o dia inteiro fazendo aquilo, mas é simples, ela já chega em casa e vai jogar bola, porque está de boa. Isso tem que ser avaliado. Inclusive entre as partes. E medir isso tem uma arte toda a parte que a gente ensina nesse cenário. Beleza? Então as etapas, organização, controle feito aí. Isso aqui você pegou no Trello, imagina? Aqui no Trello, se vocês forem ver junto com a parte do time, ele tem um modelo de maturidade, que é o que compõe cada etapa e tem um histórico de o que a gente precisa fazer. Tem um monte de informação aqui. Daqui um mês eu vou ter que parar e revisar e aumentar isso aqui. Mas tem bastante dado nisso aqui. Tem bastante coisa. Tá. Certo? Tudo certo. Então, deixa eu fechar isso aqui.